Uma média de 500 processos que tratam de violência doméstica são distribuídos todos os meses no estado de Sergipe. São documentos que relatam histórias de quem carrega as marcas de uma profunda dor. Na vara especializada de Aracaju, todos esses processos recebem uma taxa diferenciada, que destaca a prioridade no atendimento. Existindo tentativa ou consumação de assassinato, os processos são encaminhados para o Tribunal do Júri. A violência doméstica é o tema do quadro Interferência de hoje. O perfil do autor de violência doméstica, ele é disperso. Tem tanto pessoas que têm um nível de instrução, né, fundamental, semi-analfabeto, analfabeto, mas tem pessoas também com pós-graduação, que são formados em várias áreas, assim como o perfil da renda, né, socioeconômico. Tem pessoas que têm muito poder aquisitivo e tem pessoas que quase não têm nenhum. Então é muito disperso o perfil. E isso que é o interessante que a gente descobriu, né? Que não existe a violência doméstica só em um determinado extrato socioeconômico, e sim ela está disseminada na população, em todos os níveis. É uma coisa muito horrível, é feio, é trágico e eu acho que a mulher tem que aprender a se defender e não tem que ter medo de denunciar. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo, né? Eu acho uma falta de respeito, uma desmoralização, na verdade, né? Acho que se aproveitam disso também porque as mulheres não tomam as atitudes que deviam tomar. Mas eu acho que é uma covardia, né, fazer isso. Ela é cultural, hoje é conceituado não só como uma endemia, mas uma pandemia. Quando se coloca esse termo, a gente está falando em termos de globo, de mundo, de diversas culturas. E quando, nesse ponto, não se restringe a violência doméstica contra a mulher tão somente, mas a violência à mulher enquanto a condição do gênero. O simples fato dela ser mulher, isso o outro se vê autorizado a agir de uma forma violenta, quer seja através de violências físicas, violências emocionais, violências psicológicas, morais, dentre seu infeliz leque que existe. Ele não entende que o que ele faz ou o que ele fez precisamente seria uma agressão. Ele entende que é uma questão cultural. Ele viu os pais fazendo, viu outros homens fazendo, então ele acha que ele tem o direito de subjugar uma mulher, de ofendê-la, xingar, falar uma palavra ou constranger. E quando a gente observa isso, a gente percebe o quão é importante o nosso trabalho, de orientá-lo, de mostrar, falar, olha, independente da experiência anterior que você teve com a sua família ou com outras pessoas, com outros homens que você observou, você não tem o direito de fazer isso, de subjugar a mulher, de agredir a mulher. E a gente mostra que ele tem os direitos dele, mas na medida que ele fere o direito da mulher de coexistir, de conviver, de sair, de voltar, de existir como mulher, ele está agindo de maneira preconceituosa e também agindo de maneira violenta. Então a nossa proposta é basicamente orientá-lo, né? Educar essa lógica de que só porque ele viu no passado não significa que seja certo. E aí sim ele pode trilhar um novo caminho. A mulher não pode estar apanhando do marido, né? Porque a partir do momento que ele começar a bater na mulher, a mulher já tem que denunciar, né? Não dá certo, aí tem condições.
isso não deve acontecer nunca, né? Visto que é um absurdo e é muito factível no Brasil acontecer isso ainda, né? Em Brasília mesmo o índice é bem grande de violência contra as mulheres. Eu percebo isso nas escolas que eu trabalho, né? Onde muitas mães, elas procuram a escola já falar sobre isso, né? Que os pais batem nelas e também nos filhos também. Constantemente nós temos casos, infelizmente, que abordam essa violência, a violência contra a mulher, a violência é contra a mulher dentro do lar, por questões familiares. Nós enviamos as vítimas de tentativas de homicídio para um atendimento psicológico, porque elas ficam altamente fragilizadas, a mulher vítima da tentativa de homicídio, para tentar se recuperar psicologicamente desse trauma tão grande que é a violência doméstica. Não tenha medo de denunciar. A partir do momento que, assim, o primeiro tapa, que ele vier dela, mesmo se agressão física ou verbal, ela tem que denunciar. A gente tem que ter consciência de que não somos sacos de pancada de ninguém, muito menos de homem, de companheiros que nós ajudamos a participar das suas vidas. Em alguns momentos, a maioria das mulheres ajudam os homens a crescerem e, de repente, ela tem esse tipo de troco. Então, não é preciso que se deixe mensagem. Elas, conscientemente, têm que entender que não está ali para apanhar, para ser agredida, nem moralmente, nem fisicamente. Ela contribui tanto quanto o homem para o crescimento do país, da família, da sociedade. Já não denunciando é um fato muito sério, porque se não denuncia, continua, persiste a violência, né? Então que ela se conscientize e procure os direitos dela, de direitos. A violência, ela começa justamente em casa. A educação, né, propriamente dita, ela começa em casa. Então de casa a gente leva à escola e leva a todos os lugares, a sociedade. Então o que acontece? O que a gente tem visto por aí é a falta da própria educação, né, que leva a essa violência, a falta de recursos também, a falta de oportunidade para as pessoas mais carentes. Então tudo isso leva à violência e que vai desencadear na violência contra a mulher. Qualquer tipo de mulher, né, que estiver sofrendo violência no âmbito doméstico ou familiar, violência não apenas física, como violência moral, psicológica, violência patrimonial, sexual, né, violência essa decorrente do gênero, né, feminino, primeiramente ela deve procurar a delegacia especializada da mulher. Chegando lá na delegacia, a autoridade policial vai lavrar a ocorrência, vai ouvir eventuais testemunhas, se possível ouvir também o ofensor, né, com testemunhas que ele arrole, né, e a autoridade policial tem um prazo de 48 horas para enviar para a gente um requerimento de medidas de urgências, protetivas de urgências. Chegando aqui esse requerimento, a gente possui por lei também um prazo de 48 horas, mas em regra, no mesmo dia ele já é analisado e deferido ou não, né? Daí vai decorrer o procedimento normal do processo penal, no sentido de que a autoridade policial vai elaborar o inquérito policial, né, e encaminhar para aqui, para que a gente encaminhe ao Ministério Público e seja dado ou não continuidade a uma ação penal, né. Em relação ao requerimento das medidas protetivas de urgência, há um deferimento nosso, em caso de deferimento nosso, né, a gente tem um poder de determinar um afastamento do lar do ofensor, determinar que ele fique afastado, uma distância mínima da ofendida, né? Normalmente colocamos em torno de 200 metros, seja dela, seja de parentes dela, ou até de testemunhas, né? Não só a aproximação, como também a proibição de manter contato com ela, né? Então, nesse sentido, a Lei 11.340/2006, houve muito avanço, né, em relação a esse tipo de fato, que a mulher hoje ela tem que deixar de ter medo, né, de expor a sua situação e de procurar o Estado para que seja tutelada.
sociedade ainda vê a mulher eventualmente como um objeto sexual, eventualmente como um objeto inferior e eventualmente, inclusive, não se dá a condição de ser humano, uma identidade humana, né? Isso é uma coisa que faz parte da cultura brasileira e da cultura nordestina. Nossa proposta é basicamente empoderar a mulher, mostrando que ela é sim um ser humano, que ela pode sim ter direitos e ela tem esses direitos e ela pode exercê-los a todo momento. Mas com isso a gente não quer inferiorizar o direito do homem. Na verdade, a gente quer mostrar para o homem que ele tem também direitos, mas que existem limites. E quando há transgressão desses limites, existem consequências do Estado. E se essas consequências chegarem por causa de uma violência doméstica, ele vai sim ter que rever todos aqueles conceitos e educação que ele recebeu no passado para que ele possa viver em harmonia e assim a gente consegue fazer a reabilitação psicossocial, que é o nosso objetivo. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.